Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Frederic Júnior e no vídeo de hoje nós teremos a primeira aula de 5 para a Polícia Civil do Estado da Paraíba. Durante esse final de semana nós vamos ter 5 vídeos aqui, 5 aulas, onde vocês vão poder realizar vários tópicos para a sua prova da Polícia Civil da Paraíba. Vem comigo! Inicialmente nós vamos estudar a Lei Complementar número 85.000 de 2018. Lei Complementar número 85.000 de 2018, que consta no edital para todos os cargos, E que lei é essa? É a lei que dispõe sobre a questão da organização e também o Estatuto da Polícia Civil. Então, é uma lei que fixa a questão da organização, a questão organizacional e também o Estatuto da Polícia Civil. E por isso que ela vem lá no seu caput dizendo que ela é uma lei que institui a lei orgânica e o Estatuto. Então, a lei orgânica, ela visa o quê? É organizar a estruturação de cada competência de cada setor, de cada seccional, de cada delegacia, dizer quem vai exercer uma função tal especializada, quem vai exercer outra função. E a parte de estatuto traz o quê? Os direitos, deveres, obrigações de cada servidor, de cada policial, de cada agente, escrivão, delegado, dos peritos, da parte do pessoal que cuida, que trabalha na parte da perícia oficial, nós vamos ver aqui. Então, lembrando também que no estado da Paraíba, essa lei é uma só para as carreiras da Polícia Civil, agente, escrivão, delegado, e também para o Instituto de Perícia Oficial, para as carreiras do Instituto de Perícia Oficial. Vamos lá. No seu artigo 1º, ele vai dizer que a Polícia Civil, ela é o quê? Ela é uma instituição, um órgão do poder público estadual, e ela é um órgão integrante do sistema de segurança da Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social. E é fundamental, ele vai dizer lá que ele é um órgão fundamental para quem? Para o Estado e para o povo. Com isso, ele vai dizer lá também, continua falando lá, são várias informações no artigo 1º. Vai dizer lá que a Polícia Civil incumbe o quê? Qual é a sua competência? Incumbe o que para ela? Com exclusividade, vai dizer lá com exclusividade. Incumbe o quê? Qual é a atribuição dela? O exercício da função de polícia judiciária, o exercício da função de investigação e o exercício da função de apuração, além de outras que a lei estabelecer. Mas, basicamente, o que vem de forma exclusiva, com exclusividade, é o quê? A apuração, e o exercício da função de polícia judiciária, a parte de investigação e apuração das infrações penais. E aí o artigo 1º ainda continua, veja quanta informação ele tem a nos passar. Cabendo-lhe ainda, então o que é que cabe ainda à Polícia Civil do Estado da Paraíba? Cabe o quê? A preservação da ordem, da segurança e a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, cabe ainda, ou seja, incumbe ainda o quê? A Polícia Civil. Preservação da ordem, da segurança pública, a incolumidade das pessoas e dos bens. Então, tudo isso aí incumbe a Polícia Civil do Estado da Paraíba. Também traz no seu artigo 1º um parágrafo 1º e um parágrafo 2º, que vai trazer também bastante informação. Pode cair na sua prova, pode ser objeto de prova. No parágrafo 1º ele traz lá que a Polícia Civil vai exercer privativamente, por meio dos institutos de perícia, o Instituto de Polícia Científica e Perícia Oficial, vai exercer o quê? Os serviços de criminalística, o serviço de identificação criminal, criminalística, identificação civil e criminal, o serviço de medicina legal, o serviço de odontologia legal e também a parte de laboratório forense, toda a parte de exame de laboratório forense. Já no parágrafo 2º, vai trazer também informações importantes, que é o quê? Vai dizer lá que a Polícia Civil do Estado da Paraíba, ela é dirigida por quem? Pelo Delegado-Geral de Polícia. Então, pelo Delegado-Geral de Polícia, ela é dirigida pelo Delegado-Geral de Polícia. Então, se cair na nossa prova, a gente já sabe. Tem também uma característica de autonomia. E qual é a autonomia da Polícia Civil? A autonomia operacional e a autonomia administrativa. Autonomia operacional e administrativa. Tem essa autonomia operacional e administrativa. E também incumbe ainda ao Delegado-Geral de Polícia Civil fazer o quê? Todo ano ele elaborar uma proposta orçamentária
E para o quê? Para o desenvolvimento das atividades. Então ele vai prever o orçamento que vai cobrir as atividades da Polícia Civil para aquele ano. Então ele vai fazer essa proposta, a elaboração da proposta orçamentária. Quem é que faz? O delegado-geral da Polícia Civil, né? Então, visto essas informações, vamos dar continuidade agora ao artigo 2º e posteriormente vamos ver algumas questões para fixar o assunto. No artigo 2º nós temos que a Polícia Civil do Estado da Paraíba dará uma classificação para todos que integram a carreira da Polícia Civil. Quem compõe os quadros da Polícia Civil receberá uma classificação, né, um código chamado GPC 60. Então, na administração pública da Paraíba, quem tem esse código GPC 600 é identificado como servidor do quadro da Polícia Civil. E diz ainda lá no 2º que a Polícia Civil do Estado da Paraíba, ela segue os princípios de quê? Vai seguir os princípios de quê? Da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a administração pública, assim como a Polícia Civil, o órgão de Polícia Civil da Paraíba, vai seguir os princípios de quê? Vai ter a sua atuação pautada e vai seguir os seguintes princípios: o da legalidade, da impessoalidade, o da moralidade, o princípio da publicidade e o da eficiência. O princípio da eficiência. Então, lembrando que esse último princípio da eficiência foi trazido à nossa Constituição Federal por meio da emenda constitucional de número 19 de 98. Então, isso fez incluir o princípio da eficiência na administração pública, fazendo com que a administração pública não só preste um serviço de qualidade, mas também eficiente. Não preste um serviço dentro da lei, mas esse serviço tem que ser prestado de forma produtiva, de forma eficiente, né? Deve ter uma efetividade para o público que recebe o serviço. Então, visto isso, nós temos ainda que a administração pública, a Polícia Civil da Paraíba, vai ter que seguir alguns princípios institucionais. E quais são esses princípios institucionais? Princípios ocorrem de cair muito em prova, em questões de prova. Então vamos ver os princípios institucionais. Então a Polícia Civil da Paraíba vai desempenhar suas funções observando os princípios institucionais de que? No 1 ele diz do respeito ao quê? Ao Estado democrático de direito. Então, o respeito ao Estado democrático de direito, o respeito ao Estado democrático de direito é um dos princípios institucionais. O outro princípio, a garantia e a promoção de quê? Dos direitos e da dignidade humana. Então, a garantia e a promoção dos direitos e da dignidade humana, da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, né? No inciso 3, a obediência é o quê? A hierarquia e a disciplina. A obediência, a hierarquia e a disciplina. Só lembrando que essa hierarquia e disciplina que nós, às vezes, observamos dentro dos estatutos de Polícia Civil, é uma hierarquia e disciplina voltado para a antiguidade, para uma questão de organização dentro do órgão, para saber quem dita as regras, quem assume cargos de chefia, e é baseada com a observância da antiguidade na função. Aquele que é mais antigo na função é hierarquicamente superior ao outro, que é mais novato, ou aquele que tem uma classe ou um nível acima na carreira, ele é mais antigo do que o outro, então ele exerce uma hierarquia funcional em cima do outro servidor da Polícia Civil. Então não é uma hierarquia militar de postos e graduações. Não, aqui é uma hierarquia funcional administrativa, só uma questão de organização. Então, tem que ter obediência, a hierarquia e a disciplina. Também é princípio institucional, a unidade, uma unidade o quê? De procedimentos, de doutrina, de procedimentos técnicos-científicos, de aplicação na investigação. Então tem que ter essa unidade de como vai fazer o serviço, de como vai desempenhar o serviço. Tem que ter também uma participação o quê? De quem? Comunitária, participação comunitária. Então a participação da comunidade dos serviços pode ser bem-vinda, né? Dependendo da situação que for cabível, pode ser bem-vinda. Também é um dos princípios institucionais o quê? A integração
de forma que haja reciprocidade. Integração de quê? Integração das forças de segurança, de forma que haja reciprocidade nas operações. Então tem que ter uma integração das forças de segurança para exercer as funções de segurança pública. Então esse é um dos preceitos, dos princípios institucionais da Polícia Civil. Lembrando que, no seu parágrafo único do artigo 2º, ele diz que as funções de Polícia Civil no Estado da Paraíba se configuram como um trabalho técnico-científico. Então, se cair na sua prova, o parágrafo único diz que essas funções são desempenhadas e têm um caráter o quê? Técnico-científico. Agora vamos ao artigo 3º. Vamos lá, pessoal. No artigo 3º, nós temos os preceitos, que são as lições que o servidor público da Polícia Civil deve seguir. Né? Os funcionários da Polícia Civil, os servidores da Polícia Civil devem seguir. No artigo 4º, nós vamos ver os símbolos da Polícia Civil. Vamos lá. No artigo 3º, ele traz como preceitos que o servidor policial civil deve seguir. Quais? No inciso 1º, nós temos que a preservação da ordem, então a proteção da ordem para prevenir e repelir a violência, observando o quê? As leis, observando as leis. Então o policial civil deve o quê? Preservar a ordem para o quê? Repelir a violência dentro dos limites da lei, dentro do que a lei prescreve. O outro preceito, nós temos, além da preservação da ordem, nós temos o quê? O respeito à pessoa humana, garantindo o quê? A integridade, a proteção à integridade física e moral, a proteção à integridade física e moral da pessoa. Também como um dos preceitos nós temos o quê? O exercício de uma defesa civil da população, né? Traçando de forma permanente uma atuação e uma prestação de serviço à comunidade. Então, a Polícia Civil tem como preceito e lição também essa atividade de defesa civil da sociedade, né, de forma permanente, traçando serviços para a comunidade, de forma permanente. No inciso 4, ele traz que tem como lição um impedimento de quê? O impedimento de que o servidor ou de que um agente, escrivão, delegado, exerça suas funções com sentimentos, com animosidades que prejudiquem o serviço, prejudiquem a destinação do serviço, né, a finalidade do serviço. Então, tem a lição de que é impedido de ter sentimentos ou animosidades, de colocar opiniões pessoais, religiosas no serviço. Então, ele tem que ficar impedido disso. Também tem como lição o quê? Um exercício de uma atividade policial dentro de quê? Da probidade, da discricionariedade, da discrição, né? Fazer um serviço discreto, com moderação. Então, probidade, discrição, moderação, entendeu? Um serviço mais reservado também, né? Já no inciso 6, ele traz como um dos preceitos o quê? Uma das lições. A condução dos serviços dentro do padrão ético-morais da instituição e da sociedade, o que preservando pelos conceitos da instituição e da sociedade, uma condução dos serviços dentro do critério ético-moral. Então, deve-se observar isso também, né? Tem que também, no inciso 7, observar o preceito de unicidade dentro de um serviço técnico-científico. Então, o serviço deve ser prestado pela Polícia Civil, observando o preceito da unicidade dentro de um critério técnico-científico de investigação policial. Então, deve-se observar a unicidade do serviço. No inciso 8, nós temos a autonomia de conclusões, né? De certa forma fundamentada. A autonomia de conclusões é um dos preceitos, né, para o policial civil. Se o delegado ele concluiu por indiciar alguém em um inquérito, ele concluiu em representar, se ele concluiu em representar por uma prisão temporária, se ele concluiu em representar por uma prisão preventiva, ele tem o quê? Essa autonomia nas suas conclusões, desde que o quê? Ele fundamente. Olha lá, estou representando por uma prisão temporária, fundamentada na Lei de Prisões Temporárias de 1960, que é a Lei de Prisão Temporária. Então, ele tem essa autonomia de conclusões, desde que ele fundamente com base na lei, né? No inciso 9, nós temos a lição, ou preceito, né? O preceito que deve seguir de atuação. Atuação de forma o quê? O policial civil deve seguir.
uma atuação por meio da cooperação, do planejamento técnico e policial, do planejamento, uma troca de informações, então deve ter uma atuação com troca de informações, compartilhamento de experiências e a desburocratização dos serviços. Então deve prezar por isso, desburocratização dos serviços. Então, visto isso, nós vamos para o artigo 4º, que traz o quê? Traz os símbolos. Os símbolos. Se for cobrado na sua prova os símbolos da Polícia Civil, agora você vai saber, não vai mais esquecer. São 6 símbolos, que é o quê? O hino, a bandeira, o brasão, o distintivo, a medalha e os botões. Então, nós temos como símbolo 6 símbolos. O hino, a bandeira, o brasão, as medalhas, os botões, né, e os distintivos. Nós temos 6. Agora você pode também lembrar de um mnemônico que pode facilitar na sua prova. Vamos lá. Você pode lembrar e dizer que o quê? Os símbolos, se perguntado na sua prova, os símbolos da Polícia Civil da Paraíba é o quê? Os símbolos é o 3B, HMD. 3B-HMD. Vamos lá? O símbolo é 3B-HMD. Se é 3B, vamos botar 3B aqui. Qual é? Os 3B. 3B você lembra, né? Bandeira, brasão, os botões. Então, o 3B, eu já tenho 3B aqui, que é bandeira, brasão e botão. Bandeira, brasão e botão. Eu tenho 3B, HMD. H é hino, M é medalha, e o D, distintivo. Então, esse é o macete para você não esquecer na prova os símbolos da Polícia Civil do Estado da Paraíba. 3B, HMD e D. Vamos às nossas questões para fixar. Vamos lá. Na primeira questão, no âmbito estadual, a Polícia Civil do Estado da Paraíba, ela está vinculada ao quê? Na letra A, está vinculada ao Poder Judiciário, está vinculada ao Poder Legislativo, na letra C, está vinculada ao Poder Executivo, na letra D, está vinculada ao MP, na letra E, não possui vinculação alguma, sendo um órgão independente. Gabarito, letra C, está vinculada ao Poder Executivo, né, por ser um órgão do Estado. Na segunda questão, nós temos a Polícia Civil do Estado da Paraíba subordina-se aos seguintes princípios institucionais. Letra A, busca burlar a ordem democrática, não, né? Letra B, conserva o viés autoritário presente nas instituições, não, né? Letra C, afastar e negar a participação comunitária, também não. Letra D, obediência hierárquica militar, não, né? Letra E, o gabarito, integração, reciprocidade com os demais entes, né, que formam a segurança pública, que tratam da segurança pública, que compõem o sistema de segurança pública. Agora aqui na terceira questão nós temos que as funções da Polícia Civil do Estado da Paraíba devem seguir os seguintes preceitos. Então, letra A, preservação da ordem, repelindo a violência e fazendo observar a vontade do policial. Não, né? Tá errado. Letra B, a atuação na defesa civil, ajuda social e a prestação permanente no serviço. Ajuda social não. Letra C, condução dentro dos padrões éticos morais, compatíveis com a instituição que integra e a sociedade que serve. Correto, gabarito letra C. Letra D, autonomia de conclusões, desde que fundamentadas na vontade do agente, não, fundamentada na lei. E na letra E, a atuação individualizada, sem troca de informações. Errado, tem que ter a troca de informações entre. Vamos à análise de alguns tópicos importantes para a sua prova. No artigo 7º ele vai dizer lá que a Polícia Civil da Paraíba exercerá as funções e atribuições por meio do órgão de deliberação coletiva e de direção superior. Quais são esses órgãos? Delegacia Geral de Polícia Civil, Instituto de Polícia Civil Científica e o Conselho Superior de Polícia Civil. Então, esses 3 órgãos aí, eles vão fazer essa deliberação e essa direção, né? No artigo 8º ele vai dizer que o Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado da Paraíba, da GDPOL, é dirigida
pelo Delegado-Geral de Polícia Civil, escolhido dentre os delegados de classe especial ou de primeira classe, em efetivo exercício, nomeado pelo governador. No parágrafo único, ele fala do delegado adjunto, que vai substituir, né, que também é escolhido dentre os delegados de polícia de classe especial e de primeira classe, né, em efetivo exercício e nomeado pelo governador. Já no artigo 13, eles trazem informação do Instituto de Polícia Científica, IPC, órgão de polícia civil do Estado da Paraíba, subordinado administrativamente ao titular da Secretaria de Segurança Pública, né, vinculado operacionalmente à Delegacia Geral de Polícia Civil. No parágrafo único, ele traz a informação de que deverá ser ocupado por perito oficial. A direção, o diretor-geral deve ser um perito oficial criminal, né? Ou perito oficial médico legal, perito oficial odonto legal ou perito oficial químico legal, né, de classe especial no efetivo exercício, em efetivo exercício. Já o próximo artigo traz a informação aqui para todos que o artigo 15, o Conselho Superior de Polícia Civil do Estado da Paraíba, órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, tem por finalidade fiscalizar a atuação da Polícia Civil do Estado da Paraíba, zelando pela obediência dos seus princípios e funções institucionais, ou ao cumprimento e à execução de suas atribuições. Então, um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa. No artigo 19, as categorias de funções de grupo de Polícia Civil do Estado da Paraíba, abrangidas por esta lei complementar, integram as seguintes carreiras. Então, no inciso 1, carreira jurídico-policial, é do delegado de Polícia Civil. No inciso 2, a carreira de Polícia Científica, é do perito oficial criminal, do perito oficial médico legal, do perito oficial odonto legal, do perito químico legal. Já no inciso 3, a carreira de polícia investigativa é do agente de investigação, é do escrivão de polícia, é do agente operacional de polícia civil. E no inciso 4, a categoria de apoio técnico, que é do técnico em perícia, do papiloscopista e do necrotomista. Então tem essas quatro carreiras dentro da Polícia Civil. Agora, no parágrafo 2º, ele vai trazer que a Polícia Civil do Estado da Paraíba, dirigida por delegado de polícia de carreira, serão conferidas e ressalvadas à competência da União as atribuições principais de polícia judiciária, de investigação e apuração das infrações penais, exceto as militares, em seus aspectos de autoria e materialidade, inclusive os atos de formalização de inquérito policial, laudos periciais e quaisquer outros procedimentos, instrumentos e atos oficiais, né? Então veja, muito importante aí. O regime de trabalho, no artigo 22 o regime de trabalho é de 40 horas semanais, né? De segunda a sexta-feira, em 2 turnos. No parágrafo 1º diz que poderá haver a redução para 6 horas diárias ininterruptas, de acordo com a necessidade do serviço. No parágrafo 2º diz que o regime de trabalho definido no caput deste artigo não se aplica quando? Quando o regime for de plantão, que deverá ser de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, de folga, né? Então 24 por 72 também tem essa escala aí. Dando continuidade, nós vamos agora para outro artigo, que é o 29. A investidura se dará na classe inicial. Então, informação importante, e para o qual o candidato nomeado se habilitou durante o concurso público, né, no momento que se inscreveu. No artigo 30, dentro do prazo de 15 dias, o servidor empossado entrará em exercício. Então, no prazo de 15 dias, ele vai entrar em exercício. No parágrafo único, ele diz que compete ao delegado-geral de Polícia Civil editar ato fixando o exercício do servidor. Então, compete ao delegado-geral. No artigo 39, os candidatos classificados no concurso público serão convocados para o curso de formação policial, exigindo para o cargo a que tenha se habilitado, que terá currículo e duração variáveis, de conformidade com as atribuições e responsabilidades inerentes de cada categoria funcional, com a duração de no mínimo 460 horas
para a categoria de delegado de polícia e peritos oficiais, e de 360 horas para as demais categorias. E no artigo 41, a matrícula deverá ocorrer no prazo de 15 dias. Então, a matrícula deverá ocorrer no prazo de 15 dias. Já o estágio probatório, o artigo 44 diz que o estágio probatório iniciará o estágio probatório e esse prazo de estágio probatório durará durante os 3 anos, durante os quais a avaliação, a aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo como a condição de aquisição de sua estabilidade. A avaliação de desempenho será instaurada 4 meses antes do fim do prazo do estágio. Então, 4 meses antes será instaurada a avaliação. Das gratificações e dos adicionais. Então, o artigo 84 diz que, além do vencimento, poderão ser atribuídos ao policial civil as seguintes vantagens: gratificação de risco de vida, gratificação do exercício de função, gratificação natalina, gratificação de atividades especiais, gratificação pelo exercício de atividades insalubres, e adicional de férias e adicional de representação. Vamos observar essas atividades insalubres, porque a CESP gosta de perguntar. Em relação às insalubres, no artigo 92, ele diz lá: os policiais civis que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas e radioativas, fazem jus à gratificação de insalubridade. Parágrafo único diz que o direito à gratificação de insalubridade cessa com a eliminação das condições. Então, cessa com a eliminação das condições. No artigo 93, haverá permanente controle da atividade dos servidores em operações ou locais considerados insalubres. No parágrafo único, ele traz a questão da lactante e da gestante. Elas serão afastadas das operações dos locais que são considerados insalubres, enquanto durar a gestação. Já dando continuidade, nós vamos agora para o 95, que diz: os locais de trabalho com instalação de raio-x ou substâncias radioativas e os servidores que operem nos respectivos aparelhos, instrumentos, serão mantidos sob o controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação. E os servidores que se referem a este artigo, eles serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses tem exame médico. No artigo 98, aos integrantes da carreira da Polícia Civil do Estado da Paraíba conceder-se-ão as licenças previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba, em especial por motivo de doença à pessoa da família, para tratar de interesses particulares, para o desempenho de mandato classista, para atividade política e para o serviço militar, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. E vamos lá. No artigo 108, ao servidor investido em mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Então dá uma pausa aí. Então, pessoal, lembrando que aqui na descrição do vídeo você clica, tem um primeiro link que tem um material com as 5 questões do vídeo de hoje. Tem também outros links que é a indicação de cursos, para que vocês possam estar também adquirindo. Tem um cursinho do Direito Simples e Objetivo de 70 questões de todas as disciplinas, é material em PDF, que você pode estar também acelerando a sua preparação até o dia da prova no mês que vem. Então vamos lá, dando continuidade no artigo 108. No artigo 108 ele vai trazer que ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual e distrital, a regra é que ficará afastado. No investido no mandato de prefeito ou governador, ele será afastado, sendo ele facultado a optar pela remuneração. Na de vereador, no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Já não havendo a compatibilidade do horário, será afastado do cargo, sendo ele facultado a optar pela remuneração que ele quiser escolher, do cargo ou do mandato eletivo. Já no parágrafo 2º diz que o servidor investido no mandato eletivo não
poderá ser removido ou redistribuído durante o período do mandato eletivo. Na questão no artigo 131, ele traz a questão das honrarias, que constitui para preservar, para prestigiar os bons serviços prestados pelo policial civil, compreende o quê? Medalha de prêmio, medalha de mérito policial, medalha de tempo de serviço policial e elogios. No artigo 160, ele traz, são penas disciplinares, a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de função de confiança e a destituição do cargo comissionado, né? Então tem essas penalidades aí que o servidor pode estar sofrendo, né? Pode estar sofrendo essas penalidades aí. Já do afastamento compulsório, tem essa figura do afastamento compulsório, ocorre quando o quê? Nos casos em que ocorrer a prisão provisória, for decretada a prisão provisória, nos termos da legislação vigente, e no inciso 2 diz que nos casos da condenação por crime em regime fechado, com decisão transitada em julgado, né? No 176, trata da sindicância, que é um meio sumário de apuração, né, que será realizada por comissão, presidida por membros de condição hierárquica nunca inferior à do sindicado, ou seja, de quem está se investigando, e a sindicância será instaurada de ofício pela autoridade, terá uma portaria de instauração, com prazo improrrogável de 5 dias, no prazo improrrogável de 5 dias será publicada essa portaria aí, para instauração, né, da sindicância, para apurar qualquer transgressão do servidor, né, qualquer irregularidade. Então esses casos podem ser perguntados em alguma questão de prova. Eu trago aqui alguns pontos importantes da legislação da Lei Complementar 85 de 2008. Então é muito importante, vamos observar mais alguns pontos aqui. Vamos lá. Na questão de número 4, nós vamos observar que são símbolos institucionais da Polícia Civil da Paraíba o quê? Letra A, carro, móveis, materiais, frutos de apreensão? Não. Letra B, prédio, sede da Delegacia Geral? Não. Letra C, hino, bandeira e arma? Arma não. Letra D, os agentes, escrivães e delegados? Não. Letra E, a bandeira, o brasão, os botões, hino, medalha e distintivo. É o 3B HMD. Lembra do mnemônico do início da aula? 3B HMD. Já na quinta questão, na Polícia Civil da Paraíba, a carreira de polícia investigativa é exercida por delegado e médico legista? Não. Perito oficial odontolegal e perito médico legal? Não. Agente de investigação, escrivão de Polícia Civil, agente operacional de Polícia Civil? Correto, letra C. Letra D, papiloscopista, perito criminal? Não. Médico, escrivão, técnico em perícia? Não. Então, gabarito, letra C. Esses são os que exercem a função, a carreira de polícia investigativa. Polícia investigativa. Ok? Se gostou, muito bem, deixa aquele like, curte, compartilha. Muito obrigado por assistir a aula de hoje e vamos continuar com os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!